galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Animes Evolution. Um vídeo até que especial, afinal de contas a gente vai falar sobre uma das obras, assim, que eu estava aguardando uma boa adaptação há muitos anos, tá? E eu estou aqui, Meide, estou aqui para conversar sobre o que eu achei desse episódio, desse primeiro episódio, e o que eu vou esperar dos próximos. Antes de eu dar minha opinião, claro, roda a vinheta. Eu preciso lembrar vocês que, caso você goste do nosso trabalho, pedir para você se inscrever aqui no canal e curtir, compartilhar se você gostou do tema do vídeo, tá? Isso ajuda bastante a gente. E aqui embaixo também tem o Torne-se Membro, que nos ajuda ainda mais a trazer outros vídeos aqui para vocês. Então, como eu falei... Ai, lá vem. Fazia muito tempo que eu estava aguardando uma adaptação, no mínimo, boa, tá? Porque a gente já tinha, caso você não saiba, existe um filme baseado em Uzumaki com várias diferenças, tá? Muitas diferenças, que, assim, não é das melhores adaptações. Não que o histórico de adaptação do Junji seja muito boa, porque, assim, não perca seu tempo, vá ler o mangá, não tente nenhuma adaptação, porque todas são, com exceção de talvez um ou dois episódios daquele compilado, talvez, mas de resto, no total, a soma é bem negativa. Eu assisti ontem, porque foi lançado no dia 29, então o primeiro episódio do anime, exclusivo até então, na Max, ou na HBO Max, acho que antigamente ela se chamava HBO Max, agora é só Max, mas enfim, eu assisti e eu gostei. Eu fiquei muito empolgada e não sei se eu estava com a expectativa lá embaixo, pensando, nossa, vai dar muito ruim, mas eu tava com hype até alto, desde os trailers que saíram, e eu tava assim, primeiro que eles acertaram assim, de longe, a melhor coisa, a melhor coisa que eles fizeram foi não colorir. Uzumaki, eu não vejo Uzumaki colorido. Não. A estética, a essência, o próprio jogo baseado em Uzumaki não é colorido. Então não tinha por que essa adaptação ser. Então eles acertaram em cheio. Eles já tinham um ganho ali, tá? O resto que viesse para mim era lucro. Mas no total, a ambientação é maravilhosa. Digna de um filme de terror, muito tensa às vezes, como você estivesse nessa espiral, e acho que casou muito bem num geral com o anime. Eles acertaram demais, tanto da estética quanto na parte sonora do anime. Agora, tem coisas que eu não gostei? Sim, tem coisas que eu não gostei. Não achei 100%, mas acho que talvez foi uma escolha artística que eu não gostei, porque ele caminhava muito no meu Vale da Estranheza, principalmente na parte de movimentação dos personagens. O anime em si, ele carrega toda essa estética do mangá, você parece que tá vendo o mangá se mexer de fato, tá? Só que às vezes essa movimentação é tão dura que pode estragar um pouquinho essa sua experiência, vamos dizer assim, tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente teve duas adaptações, né? A primeira compilando em 3 volumes na Conrad, de papel jornal ainda, e ainda quando tinha o nome nos volumes, sabe? Não sei se vocês são da época, mas antigamente se colocava um nome nos volumes, tá? Cada volume tem um nome. Depois, anos depois, demorou bastante tempo inclusive, a Devir trouxe esse calhamaço, né? Compilando os 3 volumes num só. Também muito bonito, caso você não consiga achar essa versão aqui. Tenho certeza que essa aqui vai te saciar. Por que eu tô falando da edição? Porque para você gostar,
provavelmente você vai ter que ler isso aqui. Eu sei. É um pouco estranho eu meio que dizer, olha, você vai gostar só se você ler, porque assim, você tem que entender como o mangá funciona. Eu tenho certeza que muita gente que não leu vai pensar, cara, como as coisas acontecem muito rápido mesmo. Porque no mangá também é rushado. Talvez um pouco menos, mas é um rushado. Vamos relembrar um pouquinho da história, talvez eu te ajude aqui. A história em si, ela gira em torno do casal Kirie e Shuichi. Acho que é Shuichi, não? Sou péssima em japonês. São um casalzinho adolescente, pá. E eles vivem na cidade de Kurokusho, tá? Que na verdade é um distrito, né? E essa cidade, ela é absurdamente muito estranha, porque acontecimentos envolvendo redemoinhos, ou seja, Uzumaki, acontecem, tipo, do nada. Redemoinhos nos rios, redemoinhos passando assim entre as pessoas, é muito do nada e é um negócio inexplicável. Que, assim como você lendo, os protagonistas e o pessoal inteiro da cidade não tá sabendo lidar e não sabe nem responder o porquê. Acontece que o mangá de Uzumaki, ele trabalha muito em, vamos chamar de pequenas histórias. Tipo assim, ele é separado em capítulos de pequenas histórias que ocasionalmente acontecem nessa cidade por causa das espirais. A partir do último volume, da parte final desse aqui também, acontece uma história que meio que é a história principal, ou seja, a história principal é só no final do volume. O resto parece um monte de esquetezinhas contando o que acontece nessa cidade. Nesse primeiro episódio, a gente vai focar muito mais no pai do Shuichi, que acaba ficando meio birutinho, mas isso é melhor você assistir por conta própria, tá? É óbvio que a gente falando de uma família, a gente vai ter o foco num personagem, mas o mangá consegue focar em outros, porque fica tipo uma história contada linearmente, sabe? Faz sentido você só focar naquele personagem estando num anime. É muito mais fácil de você direcionar. Só que, em compensação, no mangá você acaba tendo um leque de personagens que você consegue acompanhar e consegue meio que se envolver muito mais, porque você tá na rotina dos personagens que envolvem outros personagens. E no anime, meio que você foca naquele personagem e pronto, sabe? No máximo ali você vai ter 2 personagens nesse primeiro episódio e que deu, acabou ali. Você nunca mais vai ouvir falar sobre eles. Eu e o Pedro, inclusive, estávamos conversando sobre esse episódio. Num geral, a gente achou esse episódio com um saldo positivo, certo? Apesar desses problemas, principalmente na movimentação. Inclusive, eu falei pra ele, nossa, isso aqui me lembra muito um jogo antigo que é The Cat Lady, que é meio que uma trilogia de jogos. Inclusive, se você gosta de bizarrice e história triste, indico muito jogar, muito legal. Mas a movimentação deles é exatamente igual aos personagens de Uzumaki. Eu entendo que talvez tenha sido, como eu falei, um jeito artístico, sei lá de quem, tá? Mas me lembrou muito a movimentação. A gente também apontou o Pedro, no caso, ele não gostou da falta da existência de uma abertura. Já eu amei essa abertura meio Tim Burton, que conversa com os créditos enquanto conversa com o que está acontecendo na imagem, porque eu já tive péssimas experiências com aberturas em animes de terror. Eu acho que estraga completamente a experiência. Então, quando meio que a abertura se funde com o anime, me agrada mais. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou. Se concorda comigo ou com o Pedro, que odiou não ter abertura. E finalizando as nossas críticas,
a gente concordou que esse anime, ele não funciona, talvez não vá funcionar, ou você talvez não ache tão empolgante quanto a gente que leu o mangá, porque ele meio que necessita desse background. Talvez esse anime realmente seja feito para quem já leu o mangá, porque faz muito tempo que a gente quer uma adaptação. Talvez não seja para novos entrantes no mundo de Junjito. Eu tenho quase certeza que sim, não é para gente nova no nicho. Então fica a seu critério querer ou não assistir mesmo não lendo o mangá. Eu tenho certeza que você vai ficar um pouco perdido, vai achar tudo muito rápido, as coisas talvez não sejam tão pesadas com você quanto quem já sabe o que acontece. E eu espero que nos próximos episódios a gente tenha a finalização ali da família do... É o que tudo indica, porque chega a melhor parte ali com a mãe dele, para mim é muito boa, se eles souberem caprichar nessa história, que metade dela já foi contada, né? Mas a parte onde ela é mais brutal é muito mais legal, vamos dizer assim. Eu espero que eles façam um bom trabalho. No resto, eu tava igualzinha ao DiCaprio. Here I come. Todo momento pensando, cara, esta cena é igual, é idêntica. Pegava o mangá, abria o mangá, era idêntica. E nossa, a fidelização disso aqui é excepcional, não tenho o que reclamar. Como eu falei, algumas partes são cortadas, mas são partes assim tão sutis que, dependendo da pessoa, se você gosta do personagem, talvez te machuque um pouco, talvez. Ou você tenha uma percepção diferente. Eu, por outro lado, eu gostei dessa parte que foi direto ao ponto, tá? Porque, realmente, você adaptar os 3 volumes em apenas pouquíssimos episódios não deve ser fácil, porque esses primeiros capítulos não são tão importantes, mas eles são essenciais no sentido de te impactar. Se você gosta de algum personagem, talvez a cena não te impacte tanto quanto no mangá. Mas, no geral, nas imagens que você está vendo do anime, elas são extremamente iguais, ou no mínimo parecidas com o mangá. Você pode ir ali abrindo o mangá e a sequência é um pouco diferente, mas se você procurar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai ver que todas as imagens batem, a sequência delas, e é lindo! Mas enfim, essa foi a minha opinião sobre o primeiro episódio de Uzumaki. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Eu gostei pra caramba, mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu tô muito ansiosa para os próximos episódios e eu quero saber se vocês querem que a gente fale sobre eles durante essa semana que eles vão lançando. Eu vou ficando por aqui. Até mais!